Excelente noite, meus amigos. É uma alegria muito grande vê-los, revê-los, amigos de longa data, nos visitando hoje. Uma alegria imensa ter vocês todos aqui. Aqueles que chegam também pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A casa é de vocês, a casa é nossa. Esperamos que ela seja tão acolhedora quanto o lar de vocês, porque o Centro Espírita tem que traduzir essa sensação de casa, né, de lar. Eu sou o João Edson Alves, atualmente na presidência do Centro Espírita Joana de Ângeles. Antes de começar a apresentação da noite, queria dizer para vocês que tem um jornal Mundo Espírita ali naquela bancada, e lá na página 13 tem uma matéria sobre a inauguração aqui da casa. No dia 18 de abril desse ano foi inaugurado o centro, muito embora a fundação do Centro Espírita Joana de Ângeles tenha ocorrido dia 15 de outubro do ano passado, no dia do professor. A inauguração, 18 de abril, o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Surgimento do Espiritismo, Dia Nacional do Espiritismo. Segundo uma lei, é lei no Brasil, que no dia 18 de abril nós comemoremos o Dia Nacional do Espiritismo. Eu gostaria de apresentar, então, a nossa palestrante da noite, só que antes, alguns avisos. Lições e compromissos espirituais, não é esse o tema, né? O tema de hoje é sobre a oração. Né? Vamos falar sobre a prece hoje, tá? Aqui foi falha nossa, nós mudamos aqui o título, tá? Ah, não, aqui em cima está certo, oração dominical. É no segundo tópico que foi mudado. A oração dominical. A nossa casa, gente, às quartas-feiras, hoje é quinta, ontem, portanto, estamos em férias. Mas quando retornarem, né, as atividades normais, tem grupos de estudos das obras básicas, o Livro dos Espíritos e de introdução ao estudo da doutrina. Alguns chamam de princípios básicos, aquele estudo preparatório, né? A partir das 8 horas, aqui presencialmente, quarta-feira. Hoje, quinta-feira, palestras, passes, evangelização das crianças que estão de férias, né? Então, mas quando elas vêm, tem sempre evangelizadores para cuidar delas aqui. De 3 a 12 anos hoje, quinta-feira. Porque aos sábados também tem evangelização, só que daí atende até 21 anos de idade, tá? Aos sábados também acontece, às 8 às 9h30 da noite, alguns aqui participam, de um grupo online, são 2 grupos online. No sábado, é um grupo de estudo das obras dos clássicos do Espiritismo. E o autor contemplado, começamos com Camille Flammarion, uma obra muito interessante chamada Deus na Natureza, que tem tudo a ver, evidentemente, com as primeiras questões do Livro dos Espíritos. É uma obra muito interessante para aqueles que gostam de estudar as origens da doutrina espírita, né? Aqueles que ajudaram Kardec lá nos comecinhos. Aos domingos, sábado tem evangelização, falamos de manhã, dos jovens, e à noite tem esse estudo online. Aos domingos, 20 horas também, tem outro estudo online. Só que esse é um pouquinho diferente. É um chamado de Grupo Allan Kardec, de estudos avançados da doutrina espírita. A gente estuda a codificação com base na revista espírita, um com base no outro, na verdade. Estamos lá no ano de 1867, agora vamos janeiro de 67, um artigo muito interessante. Aqueles que desejarem, depois procurem-nos, ali nós passaremos os links para vocês acessarem, tá? Vocês viram umas caixinhas? Aqui não tem, mas tem uma caixinha azul em algum lugar, está lá na entrada. Aquela caixinha azul, quem já foi no Centro Espírita Caminho do Evangelho já viu aquelas caixinhas. Elas são usadas para recolher notas fiscais daqueles que nós não colocamos o CPF, tá? O SESC tem um trabalho assistencial muito forte, todo mundo sabe, e esses recursos que são advindos da recuperação dessas notas que não foram lançadas CPF, atende lá o trabalho do GAJ, o trabalho do Centro Espírita Caminho do Evangelho. É uma campanha que nós participamos aqui com eles também. Ok. Você tem a ficha da Célia para fazer a leitura? Ele não foi anotado aqui. Só um minutinho que nós vamos fazer a leitura da biografia da Célia Regina Alves Camargo. Não é tão grande não, é pouca coisa. Não, é pouca coisa. Mas é sempre uma alegria, né? A gente fazer, relembrar. O que nós priorizamos nas biografias são os trabalhos na seara espírita. Só que mesmo assim, tem gente que tem tanto conteúdo, né? Que a gente acaba, né, abreviando, lendo, né? Não tem?
Bom, não tem problema. Eu vou dizer que a Célia, ela é uma trabalhadora do Centro Espírita Recanto da Paz e colabora também no Centro Espírita Caminho do Evangelho, médium, viu como eu tenho boa memória, né? Esteve envolvida em atividades aqui na região norte do estado do Paraná, região da oitava, nona URI, por ali, oitava URI, viu como eu sei? Trabalhou lá com certeza com Edson Mundim, com Oswaldo, com certeza. Ó, viu? E hoje está trabalhando, está servindo, está atuando aqui no Recanto da Paz, que fica no bairro Aviação, se não me engano, aqui em São José dos Pinhais. Seja muito bem-vinda, Célia, pela segunda vez, agradecendo por você ter feito aquela cobertura, né? Na verdade é essa que está cobrindo, né? Ou foi a anterior? A anterior tivemos um probleminha com o palestrante, ele não pôde vir e você nos ajudou. Por isso a nossa gratidão. Então está feita a leitura da biografia, né, da Célia. Vamos orar então, meus amigos, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, por mais essa excelente oportunidade de ouvirmos as suas lições, Senhor, notadamente hoje a respeito da prece, dessa potência da nossa alma, que nos enleva e nos eleva, nos gratifica, nos anima, nos encoraja, nos fortalece, porque nos coloca em conexão contigo, Senhor, nos faz vibrar no mesmo diapasão, digamos, das equipes espirituais, dos amigos espirituais que se aproximam de nós, para que nós auxiliemos os nossos irmãos que passam, muitas vezes, por dificuldades que nem sonhamos aqui na Terra. A prece, esse canal de ligação, e é por intermédio dessa ligação contigo, Senhor, que pedimos a proteção para todos nós que aqui nos encontramos, para a expositora da noite, para aqueles que estão nos acompanhando ou que vão nos acompanhar futuramente pela internet, na certeza absoluta de que a tua presença, a tua assistência, as tuas energias, as tuas vibrações, Senhor, nunca nos faltarão, estarão conosco o tempo todo e nós sentiremos essa presença, como sentimos agora, em forma de saúde, de harmonia, fraternidade e muita paz. Abençoa-nos, Jesus, e permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre. E assim seja. Célia, por favor. Sou mais baixinha. Ficou bom? Boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão à direção da casa, aos amigos que nos convidam para estar aqui. E para mim é uma grande alegria sempre falar sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, sobre Jesus. Para mim é uma grande satisfação. E esse trabalho me proporciona uma alegria maior ainda, porque a cada novo encontro a gente aumenta a nossa família espiritual. Isso é muito importante. Antes de entrarmos propriamente no tema da noite, eu quero só dar uma explicação. Eu vou citar, vocês vão ver na telinha, o nome de um autor que ele não é espírita. Talvez alguns aqui conheçam, é o Dr. Augusto Cury, ele é psiquiatra e médico, um médico cientista que por 20 anos de trabalho só acreditava na ciência, mas atendendo os seus pacientes e observando como todo cientista deve observar, ele percebeu que todos aqueles que obtinham curas, que obtinham melhoras nos seus tratamentos, eram justamente aqueles que sabiam orar e que tinham parentes que oravam por eles. A partir daí, ele passa a descobrir a espiritualidade, visualizando o poder da prece. E hoje ele tem vários livros falando sobre o Evangelho de Jesus. Quem tiver curiosidade é só buscar na internet. Augusto Cury vai ter um monte de livros onde, estudando depois o Evangelho, além desse primeiro livro que foi Os Segredos do Pai Nosso, ele coloca Jesus como o mestre dos mestres, o maior psicólogo, o maior médico, o maior amigo que a gente pode ter. Então,
como um dos princípios da doutrina espírita é: espíritas, amai-vos uns aos outros, mas também instruí-vos. Eu acho que a gente deve seguir o conselho de Kardec, que está no livro Os Princípios do Espiritismo, o que é o Espiritismo, onde ele diz que nós não devemos nos omitir de ler, mas buscar em cada leitura aquilo que nos favorece, aquilo que prega o bem, o bom e o belo, tirar sempre alguma coisa boa. Então, eu justifico a utilização de um livro não espírita, não somente dentro da codificação e dos nossos autores espíritas, porque o conhecimento a gente busca aonde ele vem ao nosso encontro. Então, é só para justificar o uso de um livro não espírita. Bom, eu vou sair um pouquinho da frente da tela, que eu sou pequenininha, pode ser? Eu gosto de ver o público. Melhor? Pode? Ok, tá ligadinho. Eu acho que ninguém de nós aqui passou pela infância sem ter uma mãe, um pai, uma avó, uma tia, uma babá, que nos tenha ensinado a oração do Anjo da Guarda e o Pai Nosso. E de lá para cá, eu acredito que todos nós vamos no piloto automático. Fazemos a oração do Pai Nosso, mas acredito também que, como eu, durante muitos anos, simplesmente nunca pensei sobre o que eu estava orando nessa pequena oração maravilhosa. E nós também estudamos nas casas espíritas o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas no capítulo 23, que tem a coletânea de preces, muitos de nós pula, esquecem. Porque são preces que são dadas como modelos para você orar quando tiver alguma necessidade, numa situação específica, e a gente não estuda. Então, hoje nós vamos ver o significado real, o que tem de tão profundo nessa oração, o Pai Nosso. Vamos lá. Quando me falavam sobre oração dominical, e aqui entra uma grande ignorância, para mim era a oração de domingo, da missa de domingo, não é isso? Dominical, é de domingo. Então era aquela oração que não podia faltar aos domingos, seja na missa ou em casa. Depois de muitos anos estudando um pouquinho de latim, eu fui entender que domino é Senhor, é domínio. Então, é a oração do Senhor. E ela está realmente no Evangelho, capítulo 28. E os espíritos, quando orientavam Kardec sobre a feitura da obra, que colocasse essa oração em primeiro lugar, porque ela procede diretamente do Cristo. Ele foi quem nos ensinou essa oração. E esse é o Divaldo Franco, no livro Vivendo com Jesus, ele vem dizer que ela possui todos os requisitos próprios para um colóquio, para uma conversa com Deus. É quando a gente se abre inteiramente, quando a gente se expõe. Senhor, eu estou aqui. O Senhor sabe quem eu sou, sabe das minhas necessidades. Eu me coloco aqui nessa posição. Eu imploro, eu agradeço, eu choro. Essa é a postura quando a gente tem a vontade de fazer uma oração para conversar com Deus. E é o que Divaldo nos diz, né? Que a gente abre as portas do sentimento, desnudando-se interiormente, ou seja, este sou eu. Só Deus sabe exatamente quem somos. Nós usamos máscaras o tempo todo, nós usamos personas diferentes na situação de trabalho, na situação de casa, na situação de amigos, de vizinho, mas quando nós nos entregamos à oração para falar com Deus, nós nos desnudamos. Nós estamos inteiramente abertos à exposição desse amor que é Deus. Rodolfo Caligares, também nesse livro Sermão da Montanha, ele vai repetir o que Kardec colocou no início dessa coletânea,
que o Evangelho, né, afirmando que o Pai Nosso resume todos os nossos deveres para conosco mesmo, para com o próximo e principalmente para com Deus. Como nós devemos nos portarmos com Deus? Ali estão todos os deveres. E a gente vai ver, pedacinho por pedacinho da oração, como a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia o verdadeiro sentido do Pai Nosso. Então, Jesus nos trouxe essa oração durante um sermão da montanha. E ele nos ensinou a orar. É um comentário do livro que diz que provavelmente quando Jesus estava a nos ensinar essa maravilhosa oração, ele olhava do monte a cidade de Jerusalém, onde haviam ódios, rancores, sofrimentos, dores, mas haviam alegrias. Talvez da mesma forma como ele ainda costuma olhar o nosso planeta hoje, as nossas cidades, os nossos lares, aonde há amor, onde há dor, onde há alegria, onde há desespero. E provavelmente ele pensou que nós, colocando em prática o Pai Nosso, estaríamos nos libertando de todas essas dores e buscando as verdadeiras alegrias do amor que ela nos traz. Tomás de Aquino também fala sobre encontrar esse Deus. Quando eu oro a Deus, como eu pretendo chegar até Ele? Ele tinha uma ânsia tão grande de saber exatamente quem é Deus, como chegar até Ele. E na oração ele expressou esse desejo. Concede-me, Senhor Deus, uma inteligência que vos conheça. Nós somos muito ignorantes sobre Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos está lá: que é Deus? E nós não temos inteligência suficiente para chegar até Ele. Nós o buscamos, mas ainda parece tão difícil encontrá-lo verdadeiramente. Nós precisamos de uma inteligência emocional para sentir Deus. Tomás de Aquino fez essa busca. Pediu também um zelo que vos procure. O que é zelo? Cuidado. Quando eu me dirijo a Deus, como eu me comporto? Na Igreja Católica diz não usar seu santo nome em vão. E quantas vezes nós banalizamos a palavra Deus? Usamos um nome, um santo nome, em coisas totalmente fúteis. Mas Tomás de Aquino pediu que a gente tivesse esse zelo de encontrar Deus. E uma ciência que o encontrasse. Hoje nós sabemos que a ciência busca, assim, desesperadamente, uma explicação para fenômenos que Kardec começou a demonstrar na sua pesquisa, que havia uma inteligência por trás de todos eles. Foi o que Cury buscou também. Por que as pessoas que oravam e que as pessoas tinham parentes que oravam por ele se curavam mais rapidamente ou enfrentavam de uma forma mais tranquila as suas doenças? O que a ciência tem essa busca para explicar como interfere Deus em nossa vida? Então, a prece é extremamente importante. Quando Tomás de Aquino fez essa busca, ele demonstrou o quê? Emoção, inteligência, amor, busca, humildade e uma fé consciente. Se eu acredito em Deus, eu vou em sua busca e eu o encontro. Eu não sei explicar como, mas eu encontro. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós, quando verdadeiramente nos abrimos, nós encontramos Deus. E na oração do Pai Nosso é o melhor caminho. A espiritualidade só pode ser saudável se a gente respeitar nossos limites. Nós sabemos que somos ignorantes de tudo ainda, que nós estamos a caminho, que nós temos uma longa jornada de aprendizado para entender que é Deus. Mas nós temos os caminhos. E se a gente começar a usar no nosso dia a dia a prática da oração com o sentimento, com o desnudar-se para Deus, nós teremos mais facilidade para encontrar as respostas. A religiosidade que produz verdades infalíveis
a gente tem que duvidar. Nós temos que ter uma fé raciocinada. Quem me viu falar sobre Pedro há uns dias atrás, talvez lembre que Pedro duvidava de tudo. E a dúvida é a fonte de conhecimento. Porque se eu duvido, se eu não sei, se eu quero explicação, eu vou atrás, eu corro, eu vou em busca. Eu vou em busca de uma verdade que me satisfaça. E o Espiritismo trouxe para nós essa possibilidade da gente ter respostas mais lógicas, mais verdadeiras. A gente não acredita em tudo. Está lá Jesus dizendo, não acredita em todos os profetas. E não é só o profeta da religião, é o profeta da medicina, é o profeta dos negócios, é o profeta da sala de aula. Nós temos que duvidar sempre e buscar as verdades que realmente nos preencham o vazio existencial. Pai e filhos. O Deus apresentado por Jesus é um pai. Ele poderia iniciar a oração dizendo: Senhor Todo-Poderoso, Pai dono de nossas vidas, Criador nosso. Mas ele colocou como Pai. Isso me levou a refletir sobre uma situação que nós vivemos hoje, já há alguns anos. Pais humanos, como estamos representando nosso papel perante nossos filhos? Se Jesus nos apresentou Deus como um pai amoroso, um pai que acarinha, um pai que acolhe, um pai que perdoa, que ensina, como nós, pais humanos, estamos sendo exemplos para nossos filhos. Como ensinar o nosso filho o Pai Nosso, se o nosso exemplo de pai humano está tão distante desse Pai Criador que Jesus nos apresentou. Vejam quanta reflexão a gente pode tirar em cima de uma simples oração. Adianta fazer nossos filhos decorarem o Pai Nosso se nós não sabemos o verdadeiro significado de Pai? Não somos sequer exemplos de pais humanos. Como vamos querer que os nossos filhos aprendam o significado de um Pai Criador? Algo para refletir. É um pai que precisa de filhos à sua imagem. Por quê? Porque ele disse que nos é possível a perfeição, não a perfeição de Deus. Mas Jesus já disse, vós sois deuses e podeis fazer o que eu posso e muito mais. A perfeição para nós é possível e esse pai espera que nós cheguemos até ela. Ela será possível, sim. Jesus não usou, então, Deus nosso, Criador nosso, Todo-Poderoso nosso, mas trouxe esse Pai para bem pertinho da gente. Porque pode haver deuses sem filhos. Quem estudou um pouco da mitologia grega, romana, vai ver que tinha Deus para tudo. Raríssimos deles na história tinham filhos, mas são deuses. Agora, pai sem filhos. Vocês já ouviram falar de algum pai sem filhos? Não. Então o Pai verdadeiramente nos ama como filhos, porque Ele é Pai. Ao se posicionar como Pai, então Deus bradou à humanidade que todos nós somos irmãos. Todos. E aí não há distinção, não há privilégio, e que Jesus é o nosso irmão maior. Aquele que Ele nos deu como exemplo, como modelo a ser seguido. Mas é também o nosso irmão, filho do mesmo Pai. Na oração, o Pai Nosso, Deus é Pai de quem? Não diz na oração que Ele é Pai dos hebreus, que Ele é Pai dos europeus, que Ele é Pai de branco, de negros, de indianos. Não distingue. Ele é Pai de toda a humanidade. Não há distinção alguma nessa pequena oração. Deus é simplesmente nosso Pai. Não discrimina, apenas acolhe, abraça, não exclui, apenas insere. Deus não exclui absolutamente ninguém, por mais
teimoso que nós sejamos como filhos, por mais rebeldes, por mais indignos do amor deste Pai Criador, Ele ainda assim nos acolhe. O apóstolo Paulo, em seu encontro com Jesus, às portas de Damasco, entendeu que Deus é para toda a humanidade, porque como um defensor do judaísmo, eles entendiam que Deus era para eles, que não era o Deus do samaritano, que não era o Deus do romano, que não era o Deus dos filisteus, Deus era só Deus judaico. Mas às portas de Damasco, Paulo teve a grande revelação. Deus é Pai, Criador de toda a humanidade, e todos nós somos irmãos perante Ele. Não há distinção nenhuma. Ele, de repente, incorporou aquilo que nós ainda temos no nosso dia a dia, a intolerância religiosa. Diversas religiões querem ter a propriedade da verdade única. Só eles têm razão, você só se salva se for adepto daquela religião, quando o Pai Nosso provou que Ele é Pai de todos, independente de quem somos, o que abraçamos, o que fazemos, onde estamos, onde nascemos. Ele é Pai, simplesmente o Pai Nosso. Seguindo a oração, um Deus que está nos céus, mas que céu? Jesus disse que o céu estaria dentro de nós. Será que Deus está dentro de nós? Onde nós o colocamos? Jesus dizia que está nos recônditos do espírito humano, de todos que o procuram. Já sentiram Deus? Alguém aqui verdadeiramente sentiu Deus dentro de si? Dizem, e está escrito, está comprovado, que as leis morais estão aqui na nossa consciência. E quando nós seguimos as leis morais, quando nós não desviamos das leis divinas, nós estamos com Deus. Portanto, Ele está dentro de nós. Basta que nós o ouçamos, o encontremos. Basta que o procuremos com verdadeiro amor. Então, esse céu que a gente acha que Papai do Céu está lá sentado numa nuvenzinha, aquele velhinho de barbinha, né? Que tem aquela figura bonitinha para ensinar as crianças. Papai do Céu está lá olhando, cuidando do mundo. Esse céu está aqui dentro, na nossa consciência, nos nossos sentimentos. Esse céu, Deus está dentro de nós. A gente tem que encontrar. Então, Ele não quer nos controlar. Por isso parece que Ele está tão distante. Ele nos deu os livre-arbítrio. Ele não está aqui juntinho de nós dizendo, não faça isso, não faça, não reaja, não diga, ou faça tal coisa. Ele não nos impõe nada, absolutamente nada. Apenas está ao nosso lado, ou dentro de nós, nos orientando, esperando que façamos as nossas escolhas. Não é um Deus impositivo. Não é aquele pai ditador dentro de casa que diz, só pode ser assim, se não for assim, não quero. Né? Então, esse Deus punitivo não existe. E o céu, onde Deus habita, está tão próximo da gente que basta que você derrame uma lágrima. Ainda que não haja uma palavra sobre ela, Ele sabe o porquê. Ele entende. Ele está tão próximo que a nossa lágrima fala muitas vezes mais do que todos os pedidos, que todas as rogativas, que todo o desespero que a gente enfrenta no dia a dia. Então esse céu está realmente dentro de nós, próximo o suficiente para ouvir nossa súplica mental, sem palavras, no silêncio da dor, mas distante o suficiente para dizer, vai filho, faz tuas escolhas, viva, eu sou o teu criador, mas não sou o teu dono, segue teu caminho.
A oração também diz para santificarmos o seu nome. Deus espera que a gente o respeite, que a gente o honre, né? Tem uma passagem do Evangelho lá que diz: honrai pai e mãe. Se nós temos que honrar pai e mãe de carne material, por que não honrar esse Deus que nos criou, que nos deu a oportunidade dessa existência e de tantas outras para a nossa evolução, que nos deu esse mundo maravilhoso? Mas como nós vamos mostrar o nosso respeito? Adorando imagens? Cometendo aqueles, digamos assim, eu particularmente acho absurdos, de você se machucar dizendo que você está provando que ama a Deus, ou rastejar, fazer orações, milhares de orações repetitivas, ajoelhado, sentindo dores, mas a verdadeira dor, que é a da alma, não existe, porque você só está repetindo palavras ao vento. Você não está sentindo a sua dor da alma em conexão com esse Pai. Então ele não quer que a gente adore, que a gente construa templos maravilhosos, cada vez mais formosos, cada vez mais cheios de luxo, onde muitas vezes aquele que ajudou a construir não tem coragem de botar os pés. Tem inclusive uma música que diz: o pedreiro, está vendo aquela igreja, aquele templo que eu construí? É tão luxuoso que às vezes eu não posso pôr os pés lá. Mas Deus me aceita como eu sou. Então, sacrifícios para dizer que honramos Deus, se não partirem do nosso coração, do nosso verdadeiro amor, do nosso verdadeiro sentimento, não significa honrar a Deus. E nós honramos a Deus quando respeitamos a sua criação, quando nós defendemos tudo que Ele criou, a natureza, os animais, as plantas, o nosso próximo. Quando nós mostramos esse respeito ao outro e a nós mesmos, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que Ele espera de nós. Essa é a verdadeira honra. Dizer que adoramos a Deus aqui dentro e saímos ali fora, na primeira curva, já xingamos o motorista que nos fechou, isso não é honrar a Deus. E a gente costuma fazer exatamente assim. Mas Ele nos entende. Ele conhece todas as nossas fraquezas, todos os nossos erros diários. Ele sabe que a gente está aqui para aprender. Portanto, não é um Deus punitivo. Ele nunca vai nos culpar, mas vai nos dar a oportunidade de aprender a lição. Um pai que não discrimina, não exclui, não domina. Investe aposta a carinha. Por quê? Porque ele quer a gente como filho. E se nós, como pais, adoramos nossos filhos, ele que nos criou não nos adoraria? Não nos quereria o melhor para toda a eternidade? Com certeza, o Pai do Pai Nosso é esse Pai amoroso. É esse Pai que investe em nós. Eu creio em você. Você é minha criatura. Você vai chegar à perfeição, que eu sei que você vai conseguir. No Evangelho também nós vamos encontrar a grandiosidade desse Pai. Basta que a gente olhe a criação, a perfeição à nossa volta. Nós temos, às vezes, flores no nosso jardim que sequer as regamos. Muito menos chegamos perto delas, elogiamos sua beleza, fazemos um carinho, conversamos com ela. Os animais, aqueles que estão dentro da nossa casa, que são o nosso pet preferido, tudo bem, mas aquele da rua é o bandido, é aquele que a gente tem que tocar, é aquele que a gente tem que maltratar. Os nossos filhos são os filhos maravilhosos, mas os do vizinho, que nos perturbam, que criam problema na escola, não são criação de Deus. Esse é o comportamento humano. Mas Deus sabe exatamente que nós somos assim. E ainda assim, Ele continua investindo no nosso progresso, no nosso sucesso, e esperando que, na oração do Pai Nosso, praticada no dia a dia, nós encontremos o apoio que Ele nos dá diariamente. Então, nós, por preguiça,
por orgulho, por ingratidão, nós deixamos de reconhecer. Esse planeta é maravilhoso, mas se chove a gente reclama. Se esfria demais a gente reclama. Se esquenta demais a gente reclama. E tudo faz parte da criação. Tudo tem um significado, um sentido. Mas a gente reclama. A gente não agradece. Nós somos filhos ingratos. Por toda a benesse. Estamos aqui nessa casinha maravilhosa, bem acolhidos, bem vestidos, esperançosos de encontrar uma paz, vir em busca de um alívio espiritual. Mas nós não agradecemos por isso. Muitas vezes, eu tenho que ir lá no centro espírita, eu sou voluntário, hoje tem trabalho. A gente reclama, em vez de agradecer. Agradecer o pão de cada dia, agradecer o trabalho, a família. Mesmo a família problemática, é nossa escola, é nossa educação, é o nosso personal training para a evolução. Venha a nós o teu reino. Deus não quer um trono de poder. Não adianta a gente querer colocar ele bonitinho naquele trono lá, né? Velhinho de barbinha branca, porque não é isso que Deus é para nós. Ele não escraviza, não domina, mas ele é simplesmente nosso Pai. E Jesus disse: felizes os mansos, porque herdarão a terra. E o que é ser manso? É aceitar a nossa realidade. É ser bom de coração, é ser grato. E quando orarmos, entregarmos isso a Deus, pedindo que o reino dele se instale dentro de nós, que essa paz que ele nos transmite fique em nós, para que a gente possa continuar mansamente a mudar a visão desse mundo, a mudar esse magnetismo negativo, a fazer um mundo melhor. Segundo o apóstolo Paulo, então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? A nossa consciência é o nosso espírito santificado, limpo, puro, trabalhado no amor, na paz, na alegria, na fé. No Evangelho de Lucas, então, Jesus responde que o reino de Deus não virá com aparência exterior. Muita gente está esperando que Jesus volte e traga o reino de Deus, o reino da paz, onde feras e homens viverão como amigos. Mas hoje a gente vê que as verdadeiras feras somos nós. Que as feras estão nos ensinando a amar e nós estamos destruindo a esperança do amor. Então, não haverá um lugar que você diga o reino de Deus está aqui ou está ali, está acolá. Nós temos que encontrá-lo dentro de nós mesmos. Quando a gente diz, seja feita a tua vontade, nós nos entregamos. Nós nos colocamos no colo do Pai. E quantas vezes a gente tem vontade de deitar e dizer, Pai, agora me carrega. Eu estou cansado. Está muito difícil. Me ajuda, me socorre. Mas que seja feita a sua vontade. E por outras e tantas vezes nós fazemos a oração pedindo que seja feito conforme eu quero, conforme a minha vontade. Que as coisas aconteçam à minha maneira, com a minha opção do que eu acho que é certo ou errado. E não é assim que deve ser. Porque se nós nos desnudamos e nos mostramos como realmente somos, só Ele sabe o que realmente é o melhor para nós. Seja feita a tua vontade e não a minha. Porque ainda que me pareça na primeira opção, poxa, Deus não escuta minhas orações. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ele está nos mostrando o caminho do aprendizado, da grandiosidade, da esperança e principalmente da perseverança, da persistência.
Então, o plano de execução veio através de Jesus e de seus exemplos. Jesus, mesmo quando ciente de que iria ser crucificado, ele se entregou ao Pai. Faça-se em mim a tua vontade. Maria, quando recebeu a oportunidade de trazer ao mundo esse ser maravilhoso que foi Jesus, ela entregou-se também. Seja feita conforme a sua vontade. E nós lutamos para que seja feita a nossa. Não é assim que devemos orar ao Pai nosso. A Terra é um governo de humanos. Como que a gente vai implantar o reino dos céus aqui? Pelo nosso dia a dia. Se o ser humano se afastar de Deus, nós teremos o caos. A gente está vendo muito disso tão perto. Guerras, atritos, conflitos, intolerância, uma mudança drástica de comportamento. O próprio planeta se ressente disso, está revoltoso. Nós dizemos que são desgraças, não, são consequências das nossas escolhas. Simplesmente consequências das nossas escolhas, daquilo que fazemos com a criação divina, daquilo que não respeitamos. Então, vamos nos entregar a Deus de coração verdadeiramente limpo. Olha, Deus, eu sou assim, o Senhor sabe. Tenho 1.000.000 de erros, 1.000.000 de defeitos, mas, por favor, me acolha. Eu preciso de ajuda. Eu estou aqui. Assim deve ser feito a oração do Pai Nosso. Pedimos o pão de cada dia. O que é esse pão de cada dia? Será que Jesus, quando nos deu essa oração, pensou única e exclusivamente no pão que alimenta o corpo? Sendo que lá, no Antigo Testamento, já está escrito: tirarás o pão de cada dia com o suor do teu corpo. Não cai do céu, não é de graça. Exige a nossa participação. Para o pão do corpo, ao trabalho, à dedicação, à necessidade da ação nossa para que mereçamos o pão de cada dia. Mas o pão que Jesus fala também é aquele pão que alimenta a alma. É aquele pão que nos satisfaz o vazio existencial. Aquele pão que nos preenche, que nos deixa feliz mesmo enfrentando as piores dificuldades, sabendo que não estamos sozinhos. É desse pão que Jesus fala. E que a gente busque ele todos os dias, tal como temos que sair de casa todos os dias trabalhar para ter o pão de cada dia, que alimente o corpo físico. Busquemos no nosso dia a dia praticar o pão do Espírito, amando, retribuindo, sendo grato. Essa é a prática diária para conseguirmos o pão do Espírito. E seguirmos o exemplo. Jesus está aqui como o nosso guia. É lógico que nós estamos muito distantes do verdadeiro exemplo que ele nos deu, desse amor incondicional. Nós temos muitas condições. Eu amo se me amarem, eu faço se me fizerem, eu agradeço se forem gratos. Nós vivemos na base da troca. Estamos muito distantes. Mas se nunca dermos o primeiro passo na nossa melhoria, nós nunca chegaremos lá. Então, o pão de cada dia exige ação, tanto para a satisfação física quanto para a satisfação espiritual. E é assim que a gente deve pedir o pão de cada dia. Que tenhamos coragem de ir em busca, que a gente abandone as nossas reticências a ser. Não, não tem ser, tem que ser assim. Isso a gente tem que colocar na nossa mente. Dai-nos hoje. Jesus, no Evangelho, diz: pedis e obtereis. Mas tudo que a gente pede, muitas e muitas vezes, é apenas satisfação material. A gente deve pedir coragem para enfrentar quando os bens materiais nos abandonam,
quando os amores nos deixam, quando perdemos entes queridos, quando perdemos o emprego, a estabilidade, o status, a admiração, quando nos abandonam sozinhos nas nossas dores, nós temos que agradecer e pedir coragem para enfrentarmos todas as situações. Aí sim obteremos, nos sentiremos mais fortes, tal como Cury descobriu em seus pacientes que enfrentavam a doença com muito mais coragem e obtinham melhores resultados. O poder da prece é indiscutível. A ciência já está cansada de comprovar, mas nós ainda relutamos. Pedimos perdão. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. O que é perdoar? É esquecer? Não. É aprender com a situação que nos causou gravame. É entender que talvez aquele que nos magoou, nos prejudicou material, fisicamente ou emocionalmente, seja mais doente do que nós mesmos. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E era a eles que ele socorria em primeiro lugar. Então, se nós nos colocamos na situação de vítimas, melhor do que ser o algoz. Compreender o algoz, perdoar, colocar-se no lugar dele. Então, assim nós obteremos essa situação, como nós perdoarmos. A empatia, colocar-se no lugar do outro. Como gostaria que agissem comigo agora? Eu também erro. E às vezes erro inconscientemente. Às vezes boto a mão na cabeça, nossa, agora já foi. Palavras que foram mal ditas, mal emitidas, mas que não voltam, que marcaram alguém, que machucaram alguém. E nós também ouvimos muitas, mas nos coloquemos no lugar do doente que nos ofende, que nos machuca. E nos coloquemos também como aqueles que querem ser o doente, curado e amparado por esse Pai. Nós somos devedores de amor, de gratidão, de gentilezas, de paciência, de solidariedade, de afeto e muito mais. E os nossos erros não são apenas os crimes que se tornam matéria de mídia, são aqueles erros escondidos na nossa alma, são os nossos pensamentos tortos, são os nossos desejos de vingança, né? Ah, eu perdoo, mas quando a pessoa cai, a gente dá risada. Então, esses erros a gente pensa que ninguém viu, mas Deus viu. E Ele também nos perdoa, mas nos dará a oportunidade de correção, de reparação um dia. Por isso Ele é Pai. O Deus punitivo não existe. Então, aquela ideia que a gente passa e ainda passou por muito tempo e passa ainda hoje. Ai, não faça isso porque Deus castiga. Não. Deus não castiga. Deus ensina. Vai mostrar que a dor que eu causei, eu também posso ser vítima daquela dor. Algum dia, de alguma forma. E que eu tenho que saber como enfrentá-la. Tal como o outro teve que aprender a enfrentar. Esquecemos o mais atual alerta de Jesus. Por que reparamos o cisco no olho do outro quando tendes a trave nos próprios olhos? E é o que nós fazemos. Deus não julga. Aquela ideia de que Deus está nos apontando o dedo, mostrando todos os pecadinhos que a gente comete, Ele não tem tempo para ficar se importando com tão pouca coisa. Quem faz isso somos nós. A nossa maledicência, o nosso olho gordo para cima de qualquer deslize do parceiro, do vizinho, do companheiro, do transeunte, do trabalhador. Todos nós temos um dedinho para apontar o erro alheio. Mas Deus não faz isso. Também Ele não espera que a gente desencarne e fique deitado em berço esplêndido esperando o juízo final. Não, teremos outras oportunidades. Acordaremos do outro lado
reconheceremos nossos erros, imploraremos pela oportunidade do aprendizado. É isso que a oração nos remete. Teremos novas oportunidades. Deus não nos pune, nos ensina. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente só quer que nos livre do mal, mas as tentações, nossa, como elas são atraentes. Como a gente desliza, como a gente cai naquela pequena tentaçãozinha. Então nós temos que pedir o seguinte: resistamos às tentações. Mas não são só as tentações externas, as internas é que são as mais perigosas. O nosso desejo de vingança, a nossa inveja, a nossa maledicência, a nossa intolerância ao que é diferente, a nossa não aceitação, a nossa não compreensão do outro. Isso é tentação que brota de dentro para fora. E é dela que nós temos que nos livrar. Porque somente nos livrando dessas imperfeições é que nós evoluiremos. Não é a tentação que o outro vem me oferecer uma droga, um vício qualquer, uma atitude menos digna, uma imoralidade. Não é só para nos defendermos destas tentações. Uma traiçãozinha, né? De levar uma vantagenzinha aqui e ali. Não é só dessas. É das internas. As mais perigosas são as tentações que criam problemas para nós mesmos. As tentações das nossas escolhas. Porque também, quando agimos de forma contrária às leis divinas, abrimos portas para os nossos amigos obsessores. Nos deixamos levar daí por intuição, não do anjo da guarda, que diz, cuidado, tome outro caminho, mas para aquele que diz assim, vai lá, estamos juntos, vai que dá. Só que quando você cai, ele diz assim, opa, agora não dá mais, agora se dane. Então é dessa tentação que a gente deve pedir a Deus na oração, que nos livre, para que a gente não sucumba diante das nossas próprias imperfeições e agrave ainda mais o resultado das nossas escolhas. Então, o pedido para que não deixemos cair em tentação é para que não nos deixemos ser controlados. E a gente se deixa controlar. É pela mídia, é pela opinião dos outros, é porque não sei quem, um novo modismo de comportamento XYZ. Esquecemos a nossa própria moralidade, esquecemos nossos princípios para simplesmente seguir a boiada. É disso que nós temos que pedir no Pai Nosso, que Ele nos ajude a defendermos-nos todos os dias. E para encerrar, eu trouxe aqui a oração do Pai Nosso pelo Espírito José Leocádio Correia. Não sei se é interessante ler, João, o que você acha? Vamos ler? Pai nosso que estais no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor, a desilusão ferirem nosso coração. Bendito sejais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem de corpo e de alma. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros por erro judiciário. Que vá aos hospitais onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. Que estes que neste momento transpõem o pórtico da vida terrena
paraespiritual, tenho em guia em vosso perdão. Que este Pai vá até os lupanares e erga essas pobres infelizes, que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé. Que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do grisu, que ele, fim do dia, possa voltar ao seio da família. Tende piedade dos órfãos e viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram códea de pão. Tende compaixão dos navegadores dos ares, dos que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser, a vida. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja. Que possamos hoje, ao fazer a nossa oração do Pai Nosso, nos entregarmos verdadeiramente ao Pai. Gratidão, Deus nos abençoe, que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigada. A luz da oração, se não me engano, o Espírito da Verdade. Muito belo mesmo. Pai Nosso é uma dádiva, uma bênção, né? Nós queremos te agradecer pela tua colaboração, lembrando que ela utilizou algumas obras, nós anotamos. Augusto Cury, ele é um psiquiatra, um professor, e o livro preferido dele é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Muito bom. No finalzinho tem uma história bonita sobre os professores, que tinha que ser lido na atualidade, não é? Quero te agradecer. Também Vivendo com Jesus, de Valdo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, você me entregou também, e Rodolfo Caligares, o Sermão da Montanha, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é o capítulo que trata, é uma coletânea de preces espíritas, para que todos nós tenhamos lá, está lá, né? Esse roteiro, né? A gente tem que dar uma olhada lá. Nós convidamos também para a palestra semana que vem, é um convidado muito especial. Vocês lembram que esteve aqui conosco há algum tempo a Ângela Deliga, lembram dela? Aquela palestra linda que ela fez. O marido dela estará aqui semana que vem, o Júlio César Schroeder, uma pessoa muito querida também, da mesma casa, o Francisco de Assis, estará conosco semana que vem. O tema que ele vai trabalhar, deixa eu ver se eu notei aqui, a lei do amor. Né? Para que a gente, quanta cultura, né, gente, a gente consegue trazer para essa casa. Então, nós convidamos para que façamos uma prece de encerramento, muito embora já tenha sido feita pela Célia, para deixar bem consolidado, bem marcada essa presença de Deus junto de nós, a presença de Jesus, dos amigos espirituais, que certamente vem quando um ambiente se prepara como foi preparado hoje durante a exposição, encontra o espaço para agir junto de nós. Encontram-nos disponíveis, dispostos a receber o auxílio, aquele abraço espiritual, o passe, enfim, se aproxima de nós mais facilmente e nós deles, consequentemente. A esses amigos espirituais que vêm em nome de Jesus, o nosso mais profundo preito de gratidão. E a Ti, Mestre amado, o pedido para que acolha as nossas orações e para que as Tuas bênçãos permaneçam conosco hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Se conosco, amigo querido. Muita paz, meus irmãos. Nós temos os passes agora, que não, eles são facultativos, aqueles que desejarem permaneçam onde estão, e o José vai fazer a condução de vocês, tá bom? Muita paz e até a semana que vem.